Então, boa noite, eu sou a Andréia Ruislam e hoje eu convidei a professora Rose para nos falar um pouco sobre a aprendizagem baseada em projetos. Ela é uma professora da área de linguagens, vou deixar ela se apresentar também, mas antes eu gostaria de falar que a gente se conheceu trabalhando juntas lá na prefeitura de Betim, que é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. E com ela, foi bem no meu início de carreira, e com ela eu pude aprender várias coisas, né? E a Rose traz muito forte essa questão dos projetos. Rose, fala mais um pouquinho sobre você. Boa noite, pessoal, tudo bem? Atualmente eu estou trabalhando na FUNEC Inconfidentes. Lá eu tenho 6 turmas do ensino médio, eu trabalho lá com língua portuguesa. Recentemente também eu estava na FUNEC Centec trabalhando com comunicação gerencial, com turmas da farmácia, análises clínicas e também química. Então é um prazer enorme estar aqui, né? Reencontrar com essa colega que nós conseguimos, desde o primeiro momento, ter uma grande identificação. É um prazer enorme. E com relação à pedagogia de projetos, algumas coisas que nós conseguimos, inclusive, construir junto, né, Andréia? Eu a convidei no início para poder presenciar algumas coisas que nós estávamos fazendo. Lá também eu trabalhava com língua portuguesa, com turmas dos nonos, e nós tínhamos 4 turmas dos nonos anos, e naquele momento a proposta que eu trouxe lá para Betim, para a cidade de Betim, era inicialmente o projeto Grandes Escritores, que nós havíamos iniciado, eu, professora Luciana e professora Cristina, na Escola Municipal Leonardo Sadra, em Contagem. Como lá estava dando muito certo, os alunos estavam encantados com o projeto, eu resolvi levar para Betim também. Mas, quando eu conheci a Andréia, que foi em 2017, né, Andréia? Anteriormente, eu já estava trabalhando em Betim, eu tinha levado esse projeto lá para a Escola Municipal Maria de Lourdes, lá no bairro Laranjeiras, e era um contexto bem diferente, tanto do Josefina, que é onde eu conheci a Andréia, quanto lá do Leonardo Sadra. Essas escolas eram mais centrais, e no caso do Maria de Lourdes, era uma escola mais periférica. E, nesse momento, eu gostaria de perguntar para a Andréia, assim, o que chamou atenção, né, com relação ao trabalho de projetos. Ela estava iniciando a carreira, o que ela, na verdade, o que a encantou ou o que chamou atenção para esse tipo de trabalho, né? Olha, Rose, pelo que eu lembro, né, disso, e principalmente da sua atuação, né, era principalmente em relação à, à forma como os alunos se engajavam de verdade, né? Eu lembro que você fez, né, na escola que a gente trabalhou juntas, o projeto dos escritores, né, que cada estudante escrevia o seu livro. E sempre tinha muita emoção envolvida, sempre teve muitos alunos ali redescobrindo e descobrindo talentos, a forma como eles foram gratos, inclusive, a você, né, durante todo o ano, mas é claro que teve uma caminhada para chegar nesse momento aí do final quase felizes para sempre, né? Porque a gente entra, né? A gente começa numa escola nova, a gente precisa. A gente passa por uma série de coisas para realmente chegar nesses bons resultados aí, né? O principal entrave, principalmente quando nós somos contratadas, né? Porque a gente não dispõe de um tempo de conhecer o contexto do trabalho, saber como que é aquela comunidade de fato, fazer o trabalho investigativo. E é interessante isso que você coloca em termos de conseguir resultado, né? Porque, às vezes, a gente falando da pedagogia de projetos, a gente pode incorrer no erro de parecer que é simplesmente chegar aqui e dar receita, que pode ser
ser muito fácil falando, e principalmente quando a gente percebe que tem um resultado positivo. Então, quem está de fora, às vezes, pode chegar e falar assim, nossa, bacana, vou fazer no outro ano, e vai ser simples. E, na verdade, não é simples nem para quem já faz todo ano, para quem já sente segurança, né, em fazer. E, no caso, nós estamos agora com esse tema muito em voga, principalmente por causa do novo ensino médio, né, que nós sabemos que é importante que haja uma mudança. Eu sou totalmente favorável, porque nós sabemos que a educação que tem sido ofertada, ela não tem trazido os resultados, não só para nós professores que somos profissionais e queremos o melhor para os alunos, porque a partir do momento que eles consigam alcançar os seus resultados educacionais, ou acadêmicos ou profissionais, nós também vamos nos sentir realizados. Mas isso é muito sério, porque a gente sabe que não depende só do profissional, não adianta só o profissional também investir na sua carreira, tem muitas coisas envolvidas nesse processo. Mas nós sabemos que realmente não está atingindo. Nós temos, se pegarmos aí dados, não precisa ser da área de matemática, né, André? Da área de exatas, para poder perceber que realmente o número de evasão na escola é muito grande. Então, além de ser professora, eu também atuo, né, numa secretaria escolar, então eu estou ali fazendo matrícula e vendo os números dos alunos que acabam não concluindo o ensino médio. Então, se nós não conseguimos atingir os nossos alunos, tem alguma coisa errada. Então, nós temos sim que fazer algo. E nós sabemos também que, embora a gente fala assim, vai acontecer o novo ensino médio, a partir do ano que vem, nós temos aí que adequar os professores que não estavam acostumados a trabalhar com projetos, então, vai trabalhar não só com projetos, como vai ter que trabalhar de maneira interdisciplinar com outros professores. Se nós não construímos um caminho para chegar até aqui, então a chance, de novo, de fracassar é muito grande, né? E eu me preocupo muito com essa questão, porque eu sonhei com isso. Eu falo assim, era o meu sonho de consumo, né? Ter várias pessoas trabalhando com projetos, eu não ser vista como se fosse um ET, às vezes, dependendo da escola. O que acontecia era o seguinte, a primeira preocupação que eu tinha com o projeto era de disciplinar os alunos. Então, eu preciso que esses alunos entendam que isso aqui é muito sério, porque os professores já não enxergavam assim. Já existia um preconceito muito grande com as pessoas, com os profissionais que trabalhavam com essa linha, que tinha esse perfil de trabalho. E aí, geralmente o projeto, ele é muitas vezes ele é visto como gincana, né? Uma forma assim mais de lazer, né? Então, realmente tem esse preconceito aí com quem atua de verdade e faz um bom trabalho nessa linha mesmo, né? e você muda a rotina da escola, né? Porque um bom projeto, ele não fica ali só dentro de sala de aula. Então, às vezes eu falava com os alunos, assim, olha, para fazer, a primeira coisa é entender que tem que ter uma disciplina. E que, por exemplo, se eu sair e vocês lá fora, no externo, vocês fizerem muito barulho, os professores que já estão nesse contexto há muito tempo, eles começam a reclamar, vai falar que eu estou prejudicando as aulas deles. E isso acontecia, várias vezes eu passei por esse tipo de problema. Então, e já começa pelos próprios objetivos, né? Muitos projetos, eles já começam falando que nós vamos fazer esse trabalho de maneira prazerosa, de maneira lúdica. Ele faz parte também do projeto, esse pensamento. Mas ele é muito mais do que isso, né? E se não tiver objetivos claros, não só os alunos não irão compreender e não irão engajar da maneira correta, como as pessoas que estão ali acompanhando não vão achar que é uma coisa séria. Mas, quando a gente pensa em projeto, Andréia, pensando lá na academia mesmo, né, nós que somos profissionais, nós sabemos que tem aquele projeto formal, que tem aquele gênero textual, que vai ter os objetivos, que vai ter desenvolvimento, vai ter várias coisas. Mas, ultimamente, eu tenho participado de alguns eventos no meio acadêmico, e eu tenho observado uma fala que foi sua também, quando eu a conheci, que você falava assim, Rose,
Eu formei na Federal, eu me lembro como se fosse hoje. Eu me sinto bem preparada, eu saí, né, de uma faculdade renomada, enfim, de uma universidade, mas eu admiro, eu quero fazer, mas eu não sinto confiança, eu não sinto segurança para poder trabalhar com projeto. E não é só você, são vários. E agora o discurso que eu tenho ouvido, escutado assim bastante, com frequência nesses meios, é que, tá, eu faço, e aí eu passo meses elaborando, e sinto confiança, e busco tudo a respeito desse assunto, mas aí eu levo tanto o professor que está em formação, quanto aquele que já está atuando. Eu penso que dessa forma tradicional não dá, que a gente tem que mudar mesmo. Mas quando eu chego lá, dá tudo errado, professor. O que acontece, né? E aí nós começamos a refletir sobre isso. Tanto os professores do meio acadêmico, Ana Bovo, Viviane Raposo, enfim, outros professores que eu tenho, que a gente tem uma convivência maior, quanto as minhas colegas que atuam lá na Prefeitura de Contagem, né? E aí nós começamos a refletir sobre o nosso próprio trabalho. Desde 2015, o que a gente tem feito? Tentar entender, até porque isso que você está falando, assim, como que a gente conseguiu atingir, nós trabalhamos tanto, e eu falei num evento que, acho que foi no último, assim, que a gente acaba se tornando meio que operacional, fica uma coisa de abelhinha, né, de formiguinha operária, porque você trabalha, e poucas vezes a gente tem a oportunidade de refletir sobre o resultado do seu próprio trabalho. E quando começaram a me perguntar qual que era o motivo desse sucesso, eu comecei a pensar exatamente sobre isso. Eu acredito, Andréia, que tem muito a ver com o processo de investigação e de diagnóstico. Você chegou, igual esse ano para mim foi muito bacana, porque eu já, apesar de estar no ensino remoto, que não é nada, né, que nós desejamos, não era o que eu queria, mas eu já estava na FUNEC ano passado, então eu já conheci o contexto, embora esse ano eu tenha a turma dos primeiros anos, então são alunos que eu estou começando a ter contato agora, eu tenho aula de 15 dias, então, para professor de português que tinha 3 aulas semanais, então agora uma de 15 em 15, já dificulta bastante o trabalho, mas ainda assim eu comecei a criar outras estratégias, outros tipos de gêneros textuais que me trouxesse esse diagnóstico o mais rápido possível. Mas quando a gente fala de diagnóstico no meio educacional, a gente pensa muito naquele diagnóstico formal, né? Eu vou fazer aí um diagnóstico para poder saber o que esses alunos eles trouxeram em termos de conhecimento, mais relacionado ao conteúdo da disciplina. E o diagnóstico que eu falo, ele tem a ver também com isso, mas é mais do que isso, ele envolve muito mais do que isso. Então, quanto mais rápido eu conhecer o meu aluno, mais chance eu tenho de pensar num projeto que dê certo. Mas também não adianta só isso. Eu preciso criar projetos que eles sejam flexíveis, que eles tenham espaço para o aluno contribuir antes de chegar e propor, né? De falar assim, está pronto, é assim que nós vamos fazer. Você tem uma ideia agora, a FUNEC nos pediu que fizesse um projeto, então nós já temos aqueles que eu apresentei desde o ano passado e que agora eles estão em encaminhamento, ainda estão sendo mediados desde o ano passado com as turmas dos terceiros e estão sendo apresentados. Nós temos lá o vídeo palestras, nós fizemos o podcast solidário, que é um projeto que aí também foi uma demanda da gestão da FUNEC. Nós queríamos fazer algo para poder motivar e para poder agradecer os profissionais da área de saúde, e os alunos criaram o podcast, eles escolhiam os profissionais da área que eles queriam homenagear, e o hospital, enfim, e eles criaram o podcast. E antes disso, nós trouxemos a questão da identidade indígena, e o primeiro podcast que eles conheceram se chama Copiou Parentes, que é um podcast voltado para o público indígena. Como era uma demanda mais rápida, eles não participaram tanto assim, mas eles tiveram liberdade, por exemplo, para escolher para quem que eles queriam, qual tipo de roteiro, se queriam fazer em dupla, se queriam fazer em grupos, se queriam fazer com a turma. Nós fazemos aula hoje com o primeiro A, B e C, por exemplo. Teve aluno que quis fazer com
com alunos de outra turma. Então, eles tiveram essa flexibilidade. Então, eu acho que quando a coisa é imposta e quando não é flexível, tem nenhuma abertura para o aluno participar, ele vai sentir que é imposto e ele não vai se engajar. Então, é uma das coisas. Agora, a outra é entender o contexto mesmo. Desde que eu entro no local, você deve ter observado, a Luciana, que deve estar aí, as minhas colegas que já trabalharam comigo, tanto em Betim quanto em Contagem, eu sou aquela pessoa que observa tudo, eu observo todos os professores, eu começo a comunicar. Eu falo assim que tem aquela fofoca boa, né? Você chega, eu converso desde o porteiro, o pessoal da cantina, da biblioteca, todos os profissionais da escola são importantes. E, nesse sentido, às vezes, eles estão ali há 10, 15 ou mais anos, né? E eu chego como contratada, então eu preciso conversar com essas pessoas que conhecem a cultura da escola, melhor do que qualquer um, né? E, então, se eu tiver que falar alguma coisa assim, que eu acredito realmente que tenha dado certo e que é importante para qualquer projeto, não importa de que área seja, eu digo que é importante investigar, que é importante contextualizar, que é importante conhecer o seu aluno. O que você acha disso, André? Concorda ou discorda? Eu acho que essa é a grande sacada, né, Rose? Eu acho que muitas vezes a gente vem com ideias, várias ideias e ideias boas, mas o que acontece é que a gente se apaixona pela nossa ideia. Eu sou uma pessoa que sou muito apaixonada pela minha disciplina, e isso muitas vezes impede que eu olhe para o meu aluno e entenda qual que é o interesse dele de fato, né? Então, todos esses elementos aí que você falou, né, de conhecer os estudantes, conhecer o contexto da escola, se aproximar desses outros atores aí que estão na escola, né, não necessariamente dentro da sala de aula, vai nos dando pistas, né, de como a gente pode, inclusive, abordar esses alunos, entender quais são os gostos, preferências deles, porque quando a gente fala de projeto, né, e principalmente aí pensando nessa questão do novo ensino médio, que vai trabalhar projetos de vida, o projeto de vida é da vida do aluno, né, e não da vida do professor, né, daquilo que vai talvez enaltecer o seu ego, né? Então, é importante que quando a gente pense nessa abordagem de aprendizagem, a gente esteja sensível a essas outras coisas, né? Mas o que me marcava muito mesmo, em todas as histórias que você já me contou, que foram muito inspiradoras e eu ficava muito curiosa e assim, se eu pudesse voltar no tempo, né? E escolhesse você para fazer um estágio, eu voltaria justamente para pegar isso, né? O que você, como que você vai trazendo esse encantamento com os alunos, né? Até porque, inclusive, você já comentou, né? E pelo que eu te conheço, você sempre começa ali com uma postura mais rígida no sentido de dos alunos entenderem que precisa ter uma disciplina, existe uma postura que eles também devem ter para que essas coisas funcionem, né? Eu costumo brincar no início do ano, que eu falo assim, eu sou mais ou menos, se vocês quiserem uma professora tradicional, eu sei fazer o feijãozinho com arroz, o básicozinho também, tá ótimo para mim, né? Eu gosto de brincar com eles nesse sentido, porque quando você propõe alguma coisa diferente, para eles perceberem que é muito sério, né, o que você está fazendo ali, e que às vezes algumas pessoas irão contestar. Às vezes, essa contestação, esse pré-julgamento que nós falamos, esse preconceito, às vezes vem da própria família. A família começa a falar, mas cadê? Cadê onde está a gramática aqui? Você trabalha a gramática contextualizada, mas eles não conseguem visualizar que você está cumprindo com o currículo, e que você não está deixando de cumprir com nada daquilo. Mas, mesmo na escola, é importante a gente observar o perfil de cada turma, né? Você descobre essas questões, mas aí parece, não, nem sempre, né? Tem escola que realmente eles vão lá, selecionam, colocam aqueles alunos que às vezes não tem mais dificuldade numa turma só, mas
mesmo não acontecendo isso, é engraçado que, à medida que você vai convivendo com as pessoas, você começa a pegar, né, algumas características. Então, por exemplo, ali você trabalhou comigo, nós tínhamos 4 turmas, e aí nós duas, às vezes, eu tinha oportunidade de ir e voltar com você, né? Então, nós falamos, opa, hoje foi uma delícia, aconteceu isso, deu tudo certo, e você vai lá, planeja e coloca para fazer as mesmas coisas, com as 4 turmas, e tem aula com as 4. Aí, no final do dia, eu virava para você e falava assim, do nosso turno, eu falava assim, nossa, que delícia, eu fui lá para né, o pessoal, todo mundo escreveu o primeiro capítulo, eles leram o primeiro capítulo, os alunos foram maduros para poder fazer a crítica, para poder falar o que deveria, com relação à linguagem, se deveria mudar alguma coisa, alguma adequação, pontuação, beleza. Aí você vai para outra turma, aí o aluno vai e faz uma crítica, ou sai chorando, porque não está maduro para aquela crítica, ou está mais sensível. Então, você tem aquela turma que, às vezes, ela é mais voltada para o lado literário, então, no meu caso aqui, especificamente com língua portuguesa. Você tem aquele que está mais preocupado com os concursos, né, nós tínhamos uma turma lá que a maioria, os alunos estavam focados realmente em passar no Cefet Cotec, então eles queriam, a demanda deles era muito diferente das outras. Era uma Você tem que demanda respeitar mais tudo isso. conteúdo, né? Eles gostavam, às vezes, várias vezes eu fiquei um pouquinho depois com eles, assim, resolvendo algum exercício, né? Então, tem essa questão também, né? Então, eu acho que a gente tem que ouvir, porque senão eles não vão valorizar. Então, por mais que você faça um excelente trabalho, que tenha um escopo, aquele projeto maravilhoso, o aluno vai ser insatisfeito, você também, porque você vai ver que está apático, porque aquilo não tem interesse para ele. Não faz sentido, Então, a gente tem que contemplar as outras coisas. É claro que a gente também não é um self-service, né? Que você vai conseguir trazer tudo que eles querem, não é bem assim que funciona. Tem conteúdos que fazem parte do currículo que a gente vai trazer, aí você vai explicando. Mas, quando você escuta, você consegue, né, trazer também esse olhar e agregar. Isso. Você ia falar alguma coisa, eu te interrompi, desculpa. Que é importante também deixar esses objetivos bem claros para os alunos, né? E às vezes até para as famílias, para as famílias não terem essa noção de que é lazer, né? Que é um oba-oba mesmo, né? Então, ter essa consciência, né, de deixar os objetivos claros do projeto é importante. E outra coisa que eu ia falar também, que eu ia pedir para te contar, para você contar, né, como que foi esse projeto dos jovens escritores. Ele é muito legal. O que aconteceu? Em 2015, eu cheguei na escola Leonardo Sabra no meio do ano. Eu tinha subido uma outra escola lá no Geraldo Basílio, no bairro Colonial, e o trabalho lá estava fluindo lindamente. Então, eu já tinha alguns projetos, eu estava muito feliz, né? E no meio do ano, entrei de férias, eles me ligaram falando que a professora, que era efetiva, ela queria ir para essa escola. Por coincidência, ela saiu do Leonardo Sadra e eu fui exatamente, né, para a vaga onde ela estava atuando, para essa escola. Quando antes de iniciar, né, que seria em agosto que eu iria assumir as turmas, eu fiquei sabendo que a escola estava passando por uma reforma, eu fui até lá para poder fazer esse trabalho que eu te falei, que é de investigação, para poder tentar ver, conhecer a diretora, conhecer qual o livro didático, né? Tentar perceber se lá também eu teria liberdade ou não para trabalhar com o projeto. Então, quanto mais rápido eu obtivesse essas informações, mais fácil seria. Aí eu fui recebida, né, pela diretora da escola, a Ângela, maravilhosa e tudo, mas ela estava lá ajudando na reforma, e ela estava muito infeliz, do mesmo jeito que eu estava, né, de ter que sair da escola, ela estava porque a professora que saiu era referência, era muito respeitada na escola. Então, meu desafio aumentou. Aí eu pensei assim, nossa, eu não posso cometer nenhum erro. Se ela, né, não está satisfeita, eu também, mas assumir uma turma no meio do ano nunca tinha acontecido comigo, foi a primeira vez, então eu me senti numa situação muito desconfortável, não foi fácil. Mas, quando eu cheguei em agosto, eu conheci a Rayane, que era bibliotecária
na época ela fazia pedagogia na UFMG, e era auxiliar de bibliotecária. E aí eu fui fazer uma outra parte, que é aquilo que eu te falei, que nem sempre o diagnóstico tem que ser esse relacionado ao conteúdo. O diagnóstico que eu fiz, que a Rayane me apresentou, foram os dados das locações dos alunos. E pelas locações eu consegui perceber que lá já existia uma cultura literária, que existia projetos voltados para a leitura de clássicos, livros contemporâneos, enfim, eles liam muito. E eu pensei, nossa, que delícia, pela primeira vez minha vida vai ser mais fácil, né? Eu pensei, que ótimo. E aí eu comecei a dialogar com a Rayane, e pensando assim, Rayane, agora basta eu fazer algum diagnóstico para perceber se esses alunos escrevem bem. E aí nós temos muito essa questão de falar, né, também. Todo mundo gosta de falar. Quem lê muito, escreve bem. E eu também tinha isso na cabeça. Eu pensei, vai ser fácil, vai ser ótimo. Eu acostumada a entrar na escola, eu odeio ler. Aliás, muitos alunos falam isso com motivo de orgulho, né? Eles acham que os colegas vão achar que ele é o cara, inclusive. E aí eu ficava irritada quando eu via isso, mas não passei por esse perrengue, como diz o outro, lá no Sadra. Mas, mesmo assim, eu conversei com a Rayane e ela disse para mim que, quando eu disse, olha, pode ser que eu tenha que fazer alguma coisa voltada para a escrita. Aí ela me falou que ela estava fazendo um projeto de escrita coletivo, que é o INDES, né, lá no curso de pedagogia. Eles estavam escrevendo de maneira coletiva. Mas que aí ela começou a recordar que ela tinha feito, na adolescência, com a professora dela, um projeto que não era esse nome, né? Nós fizemos adaptações do projeto, mas que ela iria trazer para mim o livro que ela tinha escrito na adolescência. E aí ela trouxe o manuscrito, era lindo. E ela trouxe como se fosse um bebezinho no colo, de todo cuidado. Ela tinha um ciúme daquele livro, e também tinha ele digitalizado. Eu olhei para ela, aqueles olhos cheios de orgulho, ela, depois de ter passado tanto tempo, estudante de pedagogia, eu falei assim, esse projeto, ele tem tudo para dar certo. Então, foi esse olhar. Só que aí eu pensei o seguinte, eu não tinha ainda conhecimento com os outros professores, e eu comecei a perceber também que os alunos iam para a biblioteca lá. Na hora do intervalo, eles deixavam a biblioteca aberta, e muitos alunos ficavam ali, conversavam com ela, queria saber também a respeito, eles estavam no nono, eram alunos dos nonos, então queriam saber como que, né, ela conseguiu entrar para o UFMG, ela era uma profissional muito respeitada também na escola. Aí eu pensei, não, isso para dar certo, eu não sou conhecida, estou chegando agora, então eu vou pedir que a Rayane participe dos projetos. Nós fizemos isso também, Betim, eu não me lembro o nome, era um nome diferente da bibliotecária, lá do Josefina, mas ela também participou dos projetos, os meninos também gostavam muito dela. Começava com R o nome dela, não me lembro agora. Mas, enfim, a Rayane foi para a sala de aula, ela apresentava, ela lia o primeiro capítulo, nós passamos até o final do ano divulgando, e ela lia, os alunos comentavam, só que eu pedi para comentar de forma escrita, Andréia. E aí eu comecei a analisar a escrita dos alunos. E, por incrível que pareça, eles não escrevem bem. E eu pensei assim, não, é esse gênero, eles não estão à vontade, eles não me conhecem, mas eles realmente tinham dificuldade para escrever. E aí fez mais sentido ainda pensar no projeto Grandes Escritores. Eu conheci a Cristina nesse ano, só que aí ela já tinha o projeto que era voltado para a fotonovela, que é incrível também, você precisa conhecer, muito bacana. E aí eu decidi ter os projetos, a Cristina lecionava para outras turmas, mas eu entendi qual era o projeto dela, e eu achei melhor seguir o que ela estava fazendo naquele momento. Eram 2 projetos. E nós combinamos que iríamos fazer em 2016. Só que aí a Cristina saiu, eu continuei na escola, aí eu conheci a Luciana Chaves. E em 2016 nós realmente começamos, desde o início do ano, reescrevemos junto com a Rayane, e o projeto, aí você conheceu depois, em 2017, continua até hoje fazendo sucesso, tanto no ensino fundamental 1, 2, ensino médio, tem sido, assim, muito gratificante, é uma delícia mesmo ver o resultado. Não estou te ouvindo.
Tem outros professores que continuam o projeto, é isso? Mesmo você não Sim, estando presente? sim. Hoje o projeto ele está acontecendo na FUNEC. A Luciana, desde então, ela tem feito, desde 2016, ele continua no Leonardo Sadra. Ela agora está na Escola Maria do Amparo, lá também ela está trabalhando com grandes escritores. Cristina está no Van Kleber Pacheco e no Isabel Nascimento, no Petrolândia, lá também está acontecendo grandes escritores. E agora o Grandes Escritores, ele faz parte de um projeto que é escrevendo com e como professores. Então, agora nós somos as escritoras, né? Nós vamos escrever os projetos, mas ele está sendo levado para o FOP, para o ENG e para outras. Recentemente, nós apresentamos esse projeto na Unimontes, né? Mas ele vai passar a fazer parte de vários outros contextos e futuramente nós iremos fazer oficinas, iremos apresentar. Agora, nós duas reencontramos num momento muito feliz, né? Sempre quando nós conversávamos sobre isso, assim, o projeto ele tem que sair. Tem vários professores que trabalham no projeto há muito tempo, só que trabalham de forma isolada, né? E para que os professores sintam segurança para fazê-los, é importante que a gente leve esse projeto mesmo para o meio universitário. Então, os professores que estão em formação agora vão ter a oportunidade de aprender com a nossa prática. Nós iremos, né, até os universitários, eles irão até o nosso contexto, não só para fazer estágio, agora nós já estamos recebendo, inclusive temos uma estagiária que está, a Bruna, que está conosco, ela acompanha o nosso trabalho, o meu, da Luciana e da Cristina, e ela vai participar dentro de sala de aula e vai levar para os colegas também. Então, nós estamos aí, né, fazendo essas experiências e nós já estamos alcançando alguns resultados bem significativos, André. E levando para professores em formação, né? Porque, pelo menos assim, pelo que eu me recordo da minha formação, né? Na universidade, muitas vezes os estágios eles são muito passivos, né? Às vezes a gente até dá aula, mas assim, é uma, duas, três aulas que a gente tem que dar, construir uma sequência didática, né? E aplicar na escola. Mas essas vivências aí que são talvez ricas, né, em vários aspectos, né? Eu, pelo menos, como estudante, eu nunca tive a oportunidade de ver isso acontecendo, né? E então, assim, quando a gente começa a minha dica, né, jovens professores aí, é quando a gente começa aí na carreira, a gente a gente observar todo mundo e escolher alguém ali como mentor, como alguém que vai te inspirar. E a Rose foi uma dessas pessoas para mim, com certeza, e até hoje, né, Rose? A gente, por mais que a gente não esteja juntas, né, trabalhando juntas de novo, a gente sempre está trocando figurinha, sempre está em contato, né? Infelizmente, com a pandemia, a gente não conseguiu se encontrar, mas com certeza eu aprendo muito com a Rose e eu sou muito grata por um dia tê-la conhecido e me inspiro muito em tudo que você faz, assim, porque a minha grande dificuldade, assim, eu e a Rose, a gente trabalhou juntas numa escola e logo depois eu fui transferida para uma outra escola. A gente era contratada, então, assim, tá precisando de professor numa determinada escola, eles vão rodando a gente, né, Rose? E às vezes Verdade. tem condições de ficar ali naquela mesma escola, de desenvolver aquele projeto ali ao longo do tempo. Então, essa experiência, né, de outros professores continuarem nessa corrente do bem é muito legal, né? E aí, quando eu fui para essa outra escola, né, que eu separei da Rose, eu via que, assim, pelo menos para o contexto ali que eu estava vivendo, uma das saídas era os projetos, porque os alunos, não era uma escola que os alunos estavam sedentos pelo conteúdo, né, assim, conteúdo tradicional. Eu precisava conhecê-los e entender mesmo realmente o que ia fazer sentido para eles e como que eu poderia trabalhar com eles. E uma das soluções na época
Foi o projeto que eu tive também a oportunidade de trabalhar com outras professoras nessa linha, mas o que eu vejo na Rose é que tudo que ela faz, assim, todas as experiências que ela já me contou, parece que é tudo muito bem estruturado. Ela sempre consegue levar o aluno de um ponto A até um ponto B, né? E aquilo é muito gratificante ver isso, né? Assim, eu não estou falando que você está atingindo todos os alunos, mas pelo menos eu entendo que você atingia a grande maioria, né? Lá, nessa escola, especificamente, né, que nós tivemos oportunidade de trabalharmos juntas, foi muito, muito incrível. Até hoje, assim, eu não consegui ver a filmagem, eu não consigo, porque eu fico emocionada, né? E eu não perdi o contato com esses alunos, eles continuam comigo, participam de palestras, eles vão até as escolas que eu estou trabalhando. A Sofia, que foi nossa aluna, por exemplo, ela foi palestrante lá na UENG, e foi assim que as professoras da UENG, as minhas ex-professoras, e hoje, nesse projeto Escrevendo com Professores, tem muito disso, porque foram elas que falaram, né, a respeito do resultado e o quanto o projeto foi importante. Então, isso é incrível, tem hora que nem eu acredito nos resultados que eu vejo. Ano passado, a gente está falando assim, negócio de pensar no aluno e de ter essa flexibilidade. Ano passado, quando eu cheguei na FUNEC, eu sou ex-aluna da FUNEC, né? Então, eu formei, fiz magistério lá. E logo que eu cheguei, eu fiquei sabendo do programa científico que a FUNEC tem. E os alunos, a maioria, não conheciam. Então, eu pensei, gente, isso está errado, não é toda escola que tem isso. Como que os alunos têm esse projeto, não participam, um projeto científico, né? Você ir com uma formação dessa, depois para o meio universitário, isso é incrível, não dá para poder desperdiçar uma oportunidade dessa. Então, os alunos têm que conhecer. Mas aí eu mal coloquei o pé dentro de sala de começar. Eu preciso passar no Enem. Você vai ensinar quando a redação dissertativa? Aquilo foi me irritando, você já me conhece, né? Eu falei, meu Deus do céu, tem cara de redação dissertativa, né? É claro que eu vou trabalhar a redação dissertativa, mas era só aquilo que eu escutava, eles não tinham outra preocupação. Mas aí você percebe também, né, que tem a família, tem toda uma cobrança, né? Enfim, é justificado? É. Só que aí eu pensei assim, tá, você vai aprender a fazer a redação dissertativa no modelo que está ali, mas eu não queria ensinar para o meu aluno algo engessado. Eu sempre fui uma pessoa criativa, eu não consigo pensar só daquela forma. Aí eu comecei a pesquisar e descobri a palestra, né? O gênero palestra, que é um gênero dissertativo. Aí eu comecei a viajar, né? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto da viagem também, né? Tem que ter alguma coisa diferente. Eu também não quero fazer a mesma coisa todo ano. E eu acho que o professor ele tem que se permitir, ele não, sabe? Tem muito professor que fica engessado, ele quer que seja sempre o mesmo livro. Aí, se você pegar o caderno, ele, sabe? Ele vai fazer sempre a mesma coisa. Isso é ruim para o aluno, é ruim para ele, porque ele vai cair numa rotina, ele não percebe que ele está, assim, ele está jogando contra si mesmo, porque todo mundo tem esse lado criativo, ele não se permite. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a pensar nas coisas, né? Eu falei assim, poxa, e vi que muitos alunos eram super tímidos, o tal de não querer pagar mico, né? Eu não vou falar nada, porque o fulano vai rir, e tem hora que a gente percebe que o ambiente é hostil, que é cruel, que o aluno realmente começa a não querer se comunicar, e como que você vai trabalhar com língua portuguesa, o aluno vira para você e fala assim, eu não vou apresentar de forma alguma lá na frente. Você sabendo que ele vai ter esse tipo de competência, vai ser exigida dele no futuro. Aí eu falei assim, beleza, a minha avaliação é oral e escrita, né? Então, se você não vai apresentar de jeito nenhum, você vai assumir o risco, porque é claro que você não vai ser avaliado dessa forma, né? Então, eu comecei a pensar nisso, assim, então, trabalhar com a palestra, eu trabalho com gênero oral e escrito, esse aluno, ele vai ter oportunidade de vencer a timidez, e aí eu comecei a combinar. E aí, eu cheguei para os alunos e falei assim, a partir de hoje, todo mundo vai ter que escolher um tema para a sua palestra. André, eles quase surtaram. Como assim, professor? Tema? É, vocês vão escolher um tema para a palestra de vocês. Ah, mas eu não quero ser palestrante. Eu falei assim, não, nós vamos fazer palestras, né? Aí eu comecei a levei a Lavínia, naquele ano também, a Lavínia participa conosco desde o início,
A Lavínia e a Rayane são as madrinhas do projeto Grandes Escritores. E aí eu pensei, eu vou escrever um projeto só aqui para a FUNEC, pensando no contexto da FUNEC. Então, eu uni o programa científico, porque aí eles tinham que escolher um tema, e esse tema eles estudam para poder fazer o artigo, em cima de artigo, aí aprende artigo científico, outros gêneros científicos, e no final eles têm que produzir uma videopalestra. Mesmo antes do ensino remoto, já existia isso, porque nós iríamos colocar, essa videopalestra teria que ter no máximo 3 minutos, lá tem recursos, os alunos iriam ouvir a palestra durante o intervalo, no recreio, né, essas produções, só que aí veio a pandemia. No que veio a pandemia, alguns alunos continuaram o projeto ano passado, outros acabaram não conseguindo. Mas esse ano nós já temos 2 projetos que foram aprovados lá no programa científico, que já são do vídeo palestra, do projeto vídeo palestra. Um é voltado para a questão do intercâmbio, né, como fazer um intercâmbio mesmo na pandemia, então manter o sonho do intercâmbio na pandemia. Então as meninas estão pesquisando sobre isso. E agora os alunos dos primeiros já estão escolhendo os temas. Nós temos um outro tema que é voltado para a questão da depressão e do atendimento psicológico no ensino fundamental e dentro das escolas, que é uma outra aluna que foi aprovada nesse projeto científico. Então, tem muito isso. Eu acho que a gente tem que pensar alguns projetos, sim, com antecedência, mas tem outros que você deve observar ali o andamento e dando para poder fazer, de acordo com a realidade do aluno, as coisas funcionam muito mais, né? Com certeza. E, Rose, eu queria que você falasse também um pouco sobre essa questão do novo ensino médio, como que está essa questão dos projetos de vida. Os projetos de vida, né, porque nós estudamos vários livros didáticos para poder fazer essa escolha para o ano que vem. Na FUNEC não é obrigatório a escolha do livro, então nós podemos também produzir esses projetos, e é assim que nós estamos pensando em fazê-lo, né? Mas eu não vejo que o projeto de vida é o mais complicado. Eu vejo que tem alguns que deveriam ser, talvez, trabalhados por especialistas, né? Ou então professor que realmente se sinta preparado, que queira mesmo engajar nesses projetos. Então, tem que ter uma certa flexibilidade aí. Mas a maioria dos livros, às vezes, traz aqui, no início ou no final, alguns temas que são recorrentes, assim, eles vão estar, independente da editora, eles estarão ali de alguma maneira. Por exemplo, essa educação midiática, a questão da cidadania, a questão do empreendedorismo, então eles vão permear. Então, eu não vejo que, com o tempo, quando os professores começarem a analisar, às vezes no primeiro ano ele vai ter muita dificuldade, depois ele vai pesquisar e pode dar conta, mesmo não sendo especialista. Então, não vejo aí o maior desafio do professor. Eu vejo que o maior desafio seja conseguir ter um livro didático que consiga atender a minha demanda quando eu trabalho aí linguagem e suas tecnologias, que é um livro só, que é esse integrado, né? Um livro onde vai ter ali, é um livro único, onde vai ter a disciplina de educação física, de inglês, português e artes. São as 4 disciplinas. Para mim, isso é muito tranquilo. Ano passado, para você ter uma ideia, eu trabalhava com 8 professores. Nós íamos para a nossa sala, eu falava que já virou a sala de professores. Os professores de sociologia, de filosofia, nós fazíamos seminários interdisciplinares, então, com 2 professores de história, com professor de filosofia, 2 de português, e nós fazíamos esse trabalho de maneira contextualizada, trazendo aí as obras literárias. Então, a professora de artes participava. Esse ano, como a maioria do corpo docente da FUNEC Inconfidência são contratados, então nós estamos com tem professor chegando, tem professor saindo, então está um pouquinho confuso em relação a isso. Mas, com relação ao livro didático, eu fico preocupada porque nenhum dos livros que eu analisei conseguia trazer esse olhar, né, que contemplasse tanto o professor de educação física, de arte ou de português. Aí eu acabei escolhendo, eu me contemplei, é claro, né? Eu acabei escolhendo um livro integrador que tinha a cara do projeto Grandes Escritores, porque lá já tinha tudo, e eu penso que o projeto Grandes Escritores, principalmente lá no Josefina, você
chegou a ver o resultado dos livros, tinha aluno que falava assim, eu não vou escrever, professora, eu não quero ser escritor, assim, e eu gosto de futebol, então escreva sobre futebol. Então, esse aluno que escreveu sobre futebol, por exemplo, está dentro de educação física. O livro, a capa e várias outras coisas artísticas, vai contemplar a arte. Então, dá para trabalhar, mesmo com o projeto Grandes Escritores, dependendo da temática que o aluno fizer, ele vai contemplar arte, inglês, enfim. Mas eu acho, esse é o meu ponto de vista, nós ainda estamos analisando, estamos no início, mas eu penso que o projeto, para ele dar certo, teria que ser construído pelo corpo docente e teria que ter aí a participação de todas as áreas para nós conseguirmos realmente ter um projeto que atenda, né, que contemple a demanda dos 4 professores dessa área e também que atenda os alunos. Então, nós estamos muito distante disso, Andréia, muito distante. A gente precisa, primeiro, os professores que estão resistentes, e tem motivo para estar, né, porque nada imposto, não é só aluno que vai engolir, professor também não. Então, nós precisamos ter uma formação para que o professor ele realmente perceba que é uma coisa boa, mas que precisa de preparo, precisa de tempo para se adequar, né? Não vai ser do dia para o outro. Concorda? Concordo, totalmente. E é algo assim que sai muito da nossa zona de conforto, né? Então, por exemplo, eu trabalhei com a elaboração do manual do professor de um livro de ciências da natureza dentro dessa perspectiva aí do novo ensino médio. Então, não tem mais o livro de biologia, de química, de física, é o livro de ciências da natureza, né? Então, eu lembro que quando eu estava vendo o livro, tinha muita coisa assim, não, mas isso é química, isso é física e tal, não é a biologia. Então, é sair um pouco da nossa zona de conforto, e o que não significa que eu tenha que saber tudo, mas que eu vou ter que dialogar mais com os meus pares, né? E às vezes eu acredito que a escola vai ter que proporcionar mais esse diálogo entre as áreas, né? É muito comum, às vezes, você vai na escola, eu não conhecer o professor de química, porque os horários não batem, né? Então, isso aí eu imagino também que é uma coisa que tenha que ser pensada, ou nos tempos de formação, isso também precisa ser considerado, né? E qual que você acha que vai ser o papel do professor nessa mentoria aí desses projetos de vida? Vai depender muito da cultura de cada escola, né? Porque a gente sabe que cada escola, dependendo da gestão, tem uma diretriz, mesmo que você faça parte de uma rede, parece que cada escola que você está, e tem que ser assim mesmo, né? Porque você não vai seguir tudo que está ali, mas eu acho que o professor ele tem que ser mais flexível, ele tem que estar aberto, sim, ele tem que estar aberto a aprender. Eu acredito que, por mais que tenha sido ruim essa questão da pandemia em várias coisas, mas mudou. Vários professores que achavam que não tinham condições de aprender, por exemplo, essas questões da tecnologia, ele teve que se aventurar e aprendeu, rindo ou chorando, né? Nós aprendemos. Então, eu acho que a gente já avançou muito, que se não tivesse acontecido isso, talvez a gente estivesse naquele mesmo lugar. Então, já foi. Só que, nesse momento, o professor está. Nós passamos não só por essa mudança toda, que nós assumimos várias coisas, que o professor já está esgotado. Eu acho que não pode partir, de novo, nós assumirmos, né, essa responsabilidade da forma que foi. Mas eu acredito que, com relação a isso, muito professor que não acreditava no próprio potencial, hoje ele já está mais aberto, ele já pode ter rompido com esse bloqueio com relação à aprendizagem. Mas, dependendo da área, eu fico olhando o seguinte, que no nosso caso de língua portuguesa, no seu caso também, nós temos aí já literatura, tem gramática, tem linguística, então nós já temos várias demandas que só para especializar, para ficar muito bom nisso já, né? Eu teria que ter 3 gerações de Rosineide, acho que tem coisas que a gente tem mais afinidade mesmo dentro da área, você pode amar a língua portuguesa, mas tem coisas que você tem afinidade para acabar estudando, especializando mais, por isso que existem as especializações. Agora, mesmo sendo a minha área, para mim, por exemplo, que veio da área de gestão, tudo que tiver voltado para a área de psicologia, eu adoro. Falou que empreendedorismo, ok. Mas se eu não tivesse essa formação, eu não sei se eu ia estar tão aberta, né?
a enveredar por esses caminhos, porque também não podemos agir de maneira amadora. Para mim, eu vou fazer isso, eu tenho confiança, mas eu tenho a formação. Então, eu acredito que, nesse caso, tem disciplinas ali que, no caso dos gestores, aí, pedagogos, deveriam contribuir, né? Ou especialistas de fora. Então, eu acho que tem que pensar nessas questões também, porque como que vai ser com relação, né? Nós sabemos que vai ter aí a carga horária, que vai ser ampliada. Uma coisa que você disse, que eu achei muito importante, André, duas coisas que você falou lá atrás, que eu acho que é importante, essa questão do estágio, né? Que nós falamos que é uma das propostas nossas lá, no Escrevendo com e com Professores, de diminuir essa distância que existe entre o meio acadêmico e a educação básica pública, de preferência, que é o nosso foco, porque se não tiver essa abertura, até mesmo os estágios, eles acontecem de maneira superficial, então ele tem que fazer parte do processo desse estudante, desse professor em formação durante o curso todo, né, e que esses projetos que ele pensou lá no início, que ele possa vir aplicar e ir adequando, e depois tentar fazer os ajustes e voltar, para que ele acredite também no projeto, e que no momento ali da formação dele, ele tenha esse respaldo não só do professor lá da escola pública, mas também do professor dele, do meio acadêmico, que ele acompanha realmente de perto, isso é importante. Você falou uma outra coisa, com relação ao horário, que é outro dificultador. Tem a questão do espaço físico, que hoje a gente estava conversando sobre isso, o caso específico da FUNEC, né, que pode ser complicado, porque nós trabalhamos em escola que é coabitada, nós dividimos espaço com outros, ensino fundamental 2, por exemplo, e a questão do horário, o professor ele trabalha em 2 ou 3 contextos diferentes. Lá no Leonardo Sadra deu muito certo, eu com a Cris e com a Luciana, nós tínhamos nosso tempo pedagógico, por exemplo, era toda sexta, os 4 professores de português sentavam para poder discutir a respeito do seu planejamento. Então, isso também fez muita diferença para que ajudou muito, né, porque nós aprendemos, nós trocamos informações, enfim, isso contribuiu muito para o meu trabalho. E no caso do ensino médio, é um dificultador, é muito complicado, porque eu não encontrava, eu fiz amizade com a Patrícia, que acabou de encerrar o contrato agora, conheci a Raquel hoje, que é a nova professora, mas se não fosse esse ensino remoto, eu não sei se a gente teria tido tanto contato, né? Nós conversamos por telefone, fazemos aula no Meet, estamos juntas. Como que você pensa em projeto, articulando aí com professor de educação física, com inglês, com arte, se você não consegue encontrar? Então, é aquilo que você falou para mim, faz muito sentido, tem que ter o tempo, tem que ter esse tempo para sentar, para pensar esses projetos, como que nós vamos fazer isso com essa carga horária? É inviável, E né? às vezes esses professores, né, de educação física, artes, vão poucas vezes na escola, às vezes tem uma aula por semana, né? Então é mais difícil ainda. E quem tem uma aula também tem um outro problema aí, né? Eles assumem todas as turmas. Então, se você, na nossa escola, lá na FUNEC, tem 11 turmas. Esse professor de artes, ele vai assumir 11 turmas também, né? Então, tem que ver como que nós vamos fazer isso. Agora, o que tem que ser feito, que tem que ser mudado, demorou, passou da hora, né? Mas, se esse é o momento, aí eu tenho que pensar o seguinte, que é o momento de começar essa trajetória. Mas querer que o ano inicie com o projeto, aí eu já fico muito preocupada, sabe, André? Eu me preocupo porque eu não quero que fracasse. Eu acredito muito, eu quero que realmente aconteça, eu percebo que dá resultado, mas tem que ter muito cuidado aí, né, com os profissionais, tem que fazer as coisas de forma séria para não ser mais uma experiência frustrada, como foi, por exemplo, o Reinventando o Ensino Médio. Eu participei desse processo e foi frustrante ver, né? E deu errado por quê? Porque era para poder fazer aí, eu peguei comunicação, nem lembro a disciplina, acho que era comunicação aplicada. Eu teria que montar um projeto de rádio numa escola que tinha um computador na secretaria que não tinha recurso nenhum, tudo que eu precisava não tinha. E como que você monta? Como que você pensa?
Tem projeto que você precisa mesmo de recurso. Mas tinha todo o escopo, o projeto era todo pronto, eu nem precisava pensar no projeto, estava todinho, André, imagina aquele projeto, né, desenhado, o jornal da escola, todo pronto, era só eu colocar em prática, mas eu não tinha um recurso sequer, né, então aí não dá, né. É uma questão, né, assim, às vezes a gente ou nos é imposto essas ideias de mudanças, ou a gente tem várias ideias para mudanças, mas a gente não, muitas vezes não tem as condições necessárias para aplicar todas essas mudanças ou para fazer funcionar ali no mínimo, né? Então, Sim. é mais um desafio de você pensar quais os recursos que eu tenho, o que, que dá para eu fazer com isso, como que isso se alinha, né, aos desejos, às preferências dos estudantes, e realmente é bem desafiador. Eu achei interessante quando você nos falou também a respeito da sua experiência com a obra, né, desse sentimento, imagina que eu vá participar da escrita de um livro. Se o meu foco é mais na literatura, por exemplo, ou se é na linguística, né, ele vai vir, às vezes, com viés aí mais focado nessas questões. Mas que eu também não pense, né, vamos supor que eu seja responsável e que não participe da escrita desse livro os outros profissionais. Eu senti muito isso, de educação física, sinceramente. A maioria das obras, teve uma que falou, que eu percebi, eu falei assim, nossa, esse professor de educação, se ele aceitar, eu não adotaria nenhum dos livros se eu fosse professora de educação física. Eu nem fui lembrada Não nesse livro. conversa com eles, né? Não tem diálogo com o professor de educação física. De inglês, ainda tinha alguma coisinha, mas muito superficial. A maioria dos livros, eles contemplavam muito a minha disciplina e a disciplina de artes, porque, né, tinha um diálogo mais próximo, era mais fácil. Então, eu acho que até na elaboração desses livros foram escritos de maneira prematura, porque teriam que ter, né, ido para o contexto, dialogar com os professores, trazer a participação desses professores para a obra, de quem está ali, todo mundo da equipe trabalhando de forma teórica, que está lá na academia, são importantes, mas teriam que trazer quem está atuando no mercado de trabalho, quem está ali mesmo, atuando na educação básica, senão fica difícil de entender o que realmente vai dar certo. E aí a gente acaba pensando que é só uma questão monetária, né? É só mais dinheiro aí investido, etc. e tal. Esse livro que eu pude contribuir, né, foi construído por professores das 3 áreas de ciências da natureza. Por exemplo, o livro era dividido em volumes, né? E no mesmo volume tinha, assim, até a página tal era professora de química e depois era professora de biologia, mas muitas vezes eu tive que entrar em contato com a professora de química para a gente falar, olha, como que a gente vai fazer as orientações didáticas para o professor trabalhar isso para não ficar muito fragmentado também, né? Não adianta nada você pegar o livro, o professor de física dá a parte dele, o de química dele, o de biologia a parte dele e continuar fragmentado, né? A ideia é entender como que as ciências da natureza estão envolvidas ali naqueles fenômenos, naqueles acontecimentos. É claro que em vários momentos vai tender mais para uma área de física, para uma área de biologia, mas tem muita coisa em comum. Então, eu lembro, por exemplo, de um tema que era sobre radiação. A radiação, muitas vezes, ela é estudada na química. E aí o livro trouxe essa ideia de vamos juntar a radiação também com a biologia. Quais os efeitos da radiação para os seres vivos, né? Então, começa a dialogar aquele conhecimento que muitas vezes a gente vê fragmentado e tentar trazer as ideias ali que tem em comum. Eu acredito muito nisso, inclusive dá para fazer não só, né, com essas áreas. Se você for analisar, assim, tem tanta coisa que dá para trabalhar história, com trabalho português, que vai trabalhar em ciência. Nós duas chegamos a pensar algumas coisas, né, se fôssemos trabalhar no mesmo contexto, naquela época, e que dialoga o tempo todo,
né? Então, a gente consegue fazer várias coisas. Mas essa parte, se não tiver orientação boa ali, o professor não vai conseguir fazer. Primeiro que para ele, para quem nunca trabalhou com projeto, já é um desafio, ele já começa a ficar ali, daquele bloqueio de pensar que vai ter que trabalhar de uma forma que ele nunca trabalhou. Então, já é difícil. Aí, não, de uma hora para outra, ele não tem que trabalhar só com o projeto, ele tem que trabalhar com o projeto e com outros colegas. E quantos professores, né, não conseguem? Por quê? Muitos, às vezes, não se sente tão confiante assim que não quer também dividir essa insegurança com outro colega. E, às vezes, ele até quer, vai se sentir bem, vai ser bom para ele, tudo, mas não tem oportunidade, como a gente já falou, por questões até mesmo de horário, etc. E tal. Então, é uma mudança radical. Não é uma mudança que vai ser feita de uma hora para outra. É importante, sabe? Principalmente porque nós estamos, assim, vivendo cada vez mais de uma forma individualista, que nós sabemos, né? E eu penso que aí sim nós poderemos ter um trabalho em equipe, mas por enquanto para mim é bem utópico. Nós estamos muito distantes desse modelo e se não pensarmos bem, a gente pode não chegar a atingir os objetivos que nós gostaríamos. Mas só para a gente finalizar mesmo, gostaria de agradecer né, que você topou o convite, as suas contribuições são muito, muito relevantes, faz a gente pensar muito em novas possibilidades, né, em como que a gente pode trabalhar aí, pensando nos projetos, pensando como engajar os alunos, conhecê-los, né, trazer o que eles têm para que o que eles têm, o que eles gostam, para que a escola, para que eles não vejam a escola como inimiga, né, mas como uma oportunidade, né, deles se desenvolverem pessoalmente, né, principalmente. Eu que agradeço, foi extremamente prazeroso, primeiro, reencontrá-la, né, com tanto tempo que nós já queríamos, né, não dessa forma, né, André, mas é sempre muito bom falar com você, independente se seja por telefone, seja aqui, mas o que você disse eu concordo, que muitas vezes os alunos, eles vão para a escola porque existe uma imposição, seja governamental, seja da própria família, né, e aí fica parecendo que nós estamos lá para colocar de castigo mesmo, e acaba que muitas vezes o aluno ele vai ter ato de indisciplina ou vai ser agressivo com o educador, que é o que está mais próximo ali, do professor, sendo que, na verdade, nós estamos aqui para contribuir, né? Eu acredito que, a partir do momento que nós consigamos olhar para esse aluno como pessoa e ver que realmente a gente precisa ter uma educação que agrega, não só para a formação dele acadêmica, né, como profissional, como pessoa, e quando a gente volta em relação ao novo ensino médio, a gente percebe que existe essa preocupação, né, que existe uma preocupação com a formação integral do aluno, da pessoa. Então, isso para mim é válido. E a questão também de estar incomodado e ver que realmente estamos fracassando, já é um bom começo, né? Porque continuar insistindo numa coisa que está dando errado é um prejuízo enorme. Eu acho que a gente já temos vários jovens aí que não estão nem no meio acadêmico, nem no mercado de trabalho, exatamente por isso. E quando fala da escola, a lembrança que tem... demais, né, Rose? A gente já insistiu demais em fazer a mesma coisa que não estava levando para lugar nenhum, né? Exatamente. Então, acho que independente de errar ou de acertar, sair desse lugar já é um avanço, né? De querer mudar e de reconhecer que estamos errando. Eu acho que já é um grande avanço. Pode ser que a gente não consiga, e eu acredito que a gente tem que ter isso em mente. Não pensar, né, no salvador da pátria, que nós vamos fazer isso, que vai acontecer de uma hora para outra, que não vai ser. Nós temos anos, né, de educação que fracassou. Então, não vai ser de um dia para o outro que nós vamos conseguir também mudar esse histórico todo. Mas quanto mais preparados, quanto mais dialogarmos, quanto mais estivermos com a cabeça aberta para poder receber essas mudanças e querer, eu acho que aí a gente vai conseguir. Mas tem que ser uma coisa coletiva, né? Não pode ser um grupo. Então, eu acredito muito nisso, Andréia.
Então, foi um prazer enorme, adorei falar com você, eu espero que a gente realmente tenha contribuído de alguma forma, né, para as pessoas que estavam aqui conosco até esse presente momento. Também gostei Obrigada. muito obrigada, né, por ter topado, pelas suas contribuições, e eu vou chamar você de novo, com certeza. Ah, mas vai ter troco, você acha que eu não vou chamá-la também lá, né? Pode me chamar. Pode me chamar também. Que ótimo, adorei, obrigada. Obrigada a você, Rose. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live. Se ficou alguma dúvida aí, depois vocês podem deixar. O vídeo vai ficar salvo no nosso canal do YouTube e a gente tenta responder aí. O que eu não souber, eu pergunto para a Rose. Tá, pode deixar, viu? Se eu não souber, eu vou perguntando aí para os colegas universitários. É isso aí. A gente vai Grande buscando beijo. respostas, né? Um beijo, Grande Rose. beijo. Até Tchau, mais. obrigada. Até a próxima oportunidade. Boa noite.